Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo da série sobre ansiedade. Eu sou o Padre José Dalvino, psicoterapeuta. Neste vídeo vou falar sobre espiritualidade e fé. Neste ponto também há muita confusão. Algumas pessoas acabam confundindo fé e espiritualidade, achando que são a mesma coisa, mas são duas realidades bem distintas uma da outra, apesar de estarem bem relacionadas. Saber distinguir uma da outra é importante na nossa caminhada espiritual enquanto peregrino neste mundo. Precisamos entender a diferença para conseguir nutri-las de forma diferente, porque a forma como vamos fortalecer a fé e a espiritualidade são diferentes. A espiritualidade é uma dimensão do ser humano. Todos nós, seres humanos, somos um ser espiritual. A nossa dimensão espiritual está relacionada com o nosso modo de viver, com a nossa busca de comunhão com o divino, com o nosso Criador, na busca de sermos cada dia pessoas melhores, com a busca de nossas qualidades, dos nossos dons, com a nossa essência, a nossa humanidade, a nossa parte divina. Somos seres espirituais que sentem e pensam. Somos seres espirituais fazendo uma experiência humana aqui na Terra. É a nossa dimensão espiritual, o nosso espírito, a nossa alma, que vai continuar quando deixarmos a nossa existência terrena. É o nosso sopro da vida, a nossa energia vital que vai permanecer. A dimensão espiritual é essencial na construção de nossas experiências humanas. Quanto mais evoluirmos nesta dimensão, mais humanos seremos. A espiritualidade, ela nos humaniza, porque ela nos aproxima cada vez mais do coração de Deus e também do coração das pessoas. E quanto mais próximos do Criador estiver, mais humanos vamos nos tornando. A espiritualidade nos torna mais empático com a dor e o sofrimento das pessoas. A espiritualidade pode até ajudar a manter a nossa saúde física e mental saudável, o que já é comprovado por várias pesquisas científicas. As pessoas que têm uma dimensão espiritual forte, praticando diariamente, rezando, fazendo retiro ou buscando outras espiritualidades, passam a ter a sua saúde perfeita. A espiritualidade ajuda a manter a nossa saúde mental e física saudável. Não esqueça disso. A espiritualidade vai fortalecer a fé. Eu gosto muito desta definição de fé de Napoleão Rios, que se encontra no seu livro Quem Pensa Enriquece. A fé é a química da mente. A fé é um processo mental que está relacionado com o pensamento positivo. Fé é você acreditar sem duvidar. Fé é confiança, é credibilidade. A fé é um sentimento de total confiança. A fé é a certeza absoluta. E a pior inimiga da fé é a dúvida. A dúvida destrói qualquer processo que estamos construindo ou buscando materializar na nossa vida terrena. A fé é contrária à dúvida e esta intimamente ligada à confiança. A fé é confiança. Segundo Napoleão Hill, a fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por afirmações ou por instruções repetidas à mente subconsciente mediante autossugestão. No seu livro Quem Pensa Enriquece. Podemos naturalmente adquirir a capacidade de impulsionar os nossos desejos e transformá-lo em realidade através da autossugestão, autossugestionando a nossa mente subconsciente. Autossugestionar é quando a gente passa a repetir afirmações positivas, influenciando a nós mesmos ou
negativa. Quando passamos a falar ou termos uma ideia na nossa cabeça por longo tempo. Quando isso acontece, essa ideia vai fixar na nossa mente subconsciente, que passará a trabalhar para que essa realidade se torne real na nossa realidade externa. Ela vai se materializar. A fé é um estado mental que cada pessoa pode adquirir quando começar a dominar a sua mente. Todo pensamento, palavras repetidas por longos períodos, vai acabar sendo fixada na nossa mente subconsciente. Qualquer pensamento transmitido à nossa mente subconsciente acaba sendo acolhido, que passará a agir de acordo com o que estamos pensando e sentindo. Já ensinou Jaime Allan, né? O homem é aquilo que pensa. Todas as ideias acolhidas em nossa mente subconsciente vai se materializar, vai se tornar realidade. A nossa mente subconsciente é o nosso laboratório, onde construímos a nossa realidade externa. Tudo acontece na nossa mente primeiro, através dos nossos pensamentos e sentimentos. A nossa mente subconsciente, ela não sabe o que é real ou imaginado, se vai fazer bem ou mal. Ela somente acolhe as informações que estamos mandando a ela. Essas informações vão se tornar a nossa realidade. Todo pensamento vai gerar uma emoção. As emoções vão se tornar em sentimento. E são os nossos sentimentos que conferem a validade e a vida aos nossos pensamentos. Quando estamos falando de emoções, estamos falando das nossas crenças mais profundas, aquelas que estão enraizadas em nós. Todo aquilo que eu acredito no mais íntimo do meu ser como sendo verdade. Essas crenças passam a ser verdade indiscutível para nós, ou seja, elas se tornam a minha fé. É importante conseguirmos entender este princípio, porque são as nossas crenças, ou seja, a nossa fé, que vão determinar a ordem dada à nossa mente subconsciente. Após essa mensagem ser acolhida, ela passará a saber com que criamos essa realidade. A intensidade de fé, de crença, de verdade depositada neste pensamento, nessa ideia, é que vai materializar o pensamento. O quanto isso é importante a gente entender, pelo simples fato de que onde estamos emocionalmente focados, preso, estamos construindo esta realidade, seja positiva ou seja negativa. Se estamos focados em uma emoção totalmente negativa, de doença, de fracasso, de não merecimento, de não conseguir, não vai dar certo, de que Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não me ouve, de que nada adianta fazer, nada vai mudar, não depende de mim, depende tudo de Deus. Então, quanto mais estivermos focados nestas crenças negativas, mais estamos atraindo do mesmo. Quando uma pessoa passa a acreditar com toda a convicção que é uma pessoa doente, fraca, ela vai se tornar doente e fraca. Se ela acredita que não vai dar certo, tenha certeza de que não vai dar certo. Se ela acredita que vai dar um branco na prova, tenha certeza, vai dar um branco na prova. O conceito de fé que eu estou trazendo aqui vai além da fé religiosa. A fé religiosa, muitas vezes, é sempre entendida como uma força para atrair somente as coisas boas, positivas. A fé que trago aqui é a nossa capacidade de acreditar, voltada ao nosso sistema de crenças, valores e significados. Muitas e muitas vezes passamos a acreditar sem termos consciência do que estamos acreditando. Por quê? Porque carregamos muitas crenças sem termos total consciência. As nossas crenças negativas, limitantes, o nosso sistema de crença, o nosso sistema mais profundo que nós temos dentro de nós, é o nosso sistema. E ele acaba exercendo um grande poder sobre nós. Quando as nossas crenças forem positivas, mil maravilhas, mas quando forem negativas, nos deixam presos no nosso estado interno de dor e de sofrimento. A fé, entenda, é a nossa capacidade de acreditar que algo vai acontecer.
A fé é uma ação humana, a fé depende mais do ser humano do que de Deus. Quando Jesus realizava os milagres, ele sempre deixava bem claro que o milagre aconteceu porque as pessoas que recorriam a ele acreditavam. É pela fé das pessoas que o milagre acontece. Vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. No próprio contexto religioso, a fé é uma virtude da pessoa que crê, que acreditou. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência e de que Deus age através de mim. Deus não age sem mim. A graça de Deus acontece através do que eu acredito que Ele possa realizar em minha vida. Entenda? Eu tenho que acreditar. Acreditar é uma ação meramente humana, é minha. Acreditar, pensar de forma positiva é humano. Deus não pode pensar e acreditar por mim. Não haverá graça sem o ser humano acreditar ser possível. A ação de Deus só vai acontecer em minha vida se eu acreditar. E esse acreditar é fé. A fé é acreditar sem duvidar. Quando falamos de fé, não podemos deixar o ser humano de fora, porque quem acredita, quem tem fé, é o ser humano. A nossa fé passa pela nossa mente, pela nossa capacidade de pensar e de sentir. A fé é sentir de forma positiva e sentir causa uma reação química no nosso cérebro, podendo ser positiva ou negativa. Se acredito que tenho medo, passo a criar uma sensação negativa do medo. Se acredito que sou capaz, sou forte, sou amado, sou inteligente, sou capaz, eu posso criar, passo então a criar uma reação positiva na minha mente. E qual é a ligação entre fé e ansiedade? Talvez você esteja se questionando. A ansiedade é uma emoção natural do ser humano que surge em situações que podem nos causar medo. Ela é causada pelas nossas emoções reprimidas, as nossas emoções negativas, em que a pessoa passa a se ver, se entender de forma negativa. Esta pessoa passa então a acreditar que não consegue dominar as suas emoções, os seus pensamentos, e quando a essas emoções passam a não ser controlada, se torna um transtorno que vai prejudicar a sua vida, causando a ansiedade. Quando a pessoa então passa a viver assim por um longos dias, por um longo período, passa a formar o seu sistema de crenças de forma negativa, passando a acreditar que não consegue controlar a sua ansiedade, passando a acreditar que tem medo, que é fraca, criando o seu sistema de forma negativa. A nossa mente subconsciente, ela passa a trabalhar, entenda isso, com as informações que mandamos a ela. Se estamos mandando informações do medo, do fracasso, passamos então a criar essa realidade em nossa vida. Agir assim faz com que as pessoas, esta pessoa ou nós, passamos a criar o nosso sistema de crenças das nossas verdades de forma totalmente negativa. Quando a pessoa então passa a acreditar, a sua mente passa a acolher. Lembre-se que a nossa mente subconsciente, ela não sabe discernir o que é bom ou ruim, se vai fazer bem ou mal. Ela somente acolhe todas as informações que são enviadas a ela e ela processa. Tudo que chega à nossa mente subconsciente, para ela é verdade, passa a ser verdade. Isso é crença. Sobre essa verdade, o seu sistema então não tem dúvida, não tem dúvida alguma de que é assim. A pessoa então passa a acreditar nessa verdade, e se ela passa a acreditar, isso também é fé. Fé é acreditar sem duvidar. Por isso que o conceito de fé que eu trago aqui vai além do conceito religioso. A fé são as certezas que estamos alojados em nossa mente, são as nossas verdades. E quando tomamos a consciência de que temos essas crenças negativas,
temos consciência que temos medo do sentimento do fracasso, este é o primeiro passo para conseguir mudar o nosso sistema. E quando tomamos esta consciência, passamos a ter condições de mudar. Precisamos ir tomando consciência de que essa realidade pode ser alterada, ela pode ser modificada, renovada, ressignificada. Tomamos Quando tomamos consciência de que essa ideia não são fixa e nem imutável, todas elas podem ser alteradas, podem ser modificadas. Quando passamos a tomar, então, consciência do nosso poder interno, da nossa força interna. Essa força, esse poder, não precisamos adquirir. Entenda isso. Você não precisa adquirir este poder. Você só precisa encontrar ele dentro de você. Ele está dentro de nós. Em cada ser humano há uma força, há um poder, há um herói que está adormecido, que precisa ser encontrado. Ele é muito forte, ele é muito poderoso. Quando o encontramos, começamos a acreditar que o controle da nossa mente está nas nossas mãos, controlando a nossa mente, controlando os nossos pensamentos, passamos a controlar a nossa ansiedade, passamos a controlar as nossas emoções, passamos assim a ter o controle da nossa respiração, o controle da nossa mente. E quando passamos a agir assim, começamos a mandar novas mensagens para a nossa mente subconsciente, realizando o processo da autossugestão, só que agora de forma positiva. E com o passar do tempo, passamos a ter o controle da nossa mente e da nossa ansiedade. Entenda, café vai além da visão religiosa. Muitas pessoas acabam tendo uma fé que a deixa o ser humano de fora, como se nada dependesse do ser humano, tudo dependesse da ação e da vontade divina, o que não é verdade, além de tornar-se isso perigoso. A fé depende mais da pessoa que crê do que de Deus. Fé é pensar positivo, fé é acreditar sem duvidar. Pela fé da minha oração, me conecto mais profundamente com Deus. A fé me leva a pensar e agir de forma totalmente positiva. Então, quando buscamos alimentar a fé, passamos a focar na ação de Deus em mim, mas para que Deus possa agir, eu preciso acreditar, eu preciso permitir, eu preciso estar aberto, eu preciso acreditar. E este processo de acreditar é humano, faz parte da nossa humanidade. Quando passamos a entender que o ato de pensar e sentir é humano, começamos a entender melhor como vamos construindo a nossa vida, a nossa realidade. Nossa realidade é construída diante do que estamos pensando e sentindo, seja de forma positiva ou de forma negativa. Então, a forma como pensamos e sentimos, estamos sim construindo a nossa vida, a nossa realidade. Agora, quando apenas focamos e pensamos a viver de forma negativa, vivendo no nosso estado interno de dor e de sofrimento, mais do mesmo estamos atraindo. Quando as coisas não estão saindo conforme a gente quer, é nessa hora que nós precisamos parar e nos perguntarmos: o que estou sentindo? O que estou pensando no mais profundo do meu ser? Como estamos vivendo internamente? Estamos criando o que no nosso interior? A nossa realidade externa é um reflexo da nossa realidade interna. Entenda isso. O nosso mundo interno constrói o nosso mundo externo. Quando falamos do nosso mundo interno, estamos falando dos nossos sistemas de crenças, as nossas verdades internas, os valores, o significado que eu dou às coisas, aquilo em que acreditamos no mais profundo do nosso ser. É nisto que nós passamos a realizar. Se temos internamente a certeza de que sou doente, ansioso, fraco, burro, deprimido, eu não consigo realizar as coisas, nada na minha vida dá certo, essas são as minhas verdades e elas serão manifestadas na minha realidade externa. Esses sentimentos e pensamentos internos vão nos movimentar, vão nos levar para a ação. São eles que vão nos levar
para ação, e ação vai fazer com que nós tenhamos o resultado, o que vai fazer com que possamos agir de forma negativa, criando os nossos resultados de forma negativa. E quando passamos a agir assim, vai gerando em nós ansiedade, o medo do fracasso. Eu já tenho a certeza de que não vai dar certo, de que não vou conseguir, o que vai gerar ansiedade. E quanto mais certeza tivermos dessa verdade, mais intensa será a nossa ansiedade, podendo paralisar o nosso sistema por inteiro. Então, nós precisamos buscar mudar a nossa visão interna, mudando os nossos pensamentos e sentimentos, saindo do negativo para o positivo, saindo de um estado de dor e de sofrimento para um estado da graça, do amor. Eu tenho consciência que falar é fácil, mas também que pode ser totalmente difícil. Mas entenda, não é impossível. Quando tomamos a decisão de ir em busca da nossa transformação interna, é possível sair desta situação. Busque mudar o seu interior e você mudará o seu exterior. Se permite ir lá buscar a sua transformação, a ir lá curar as suas feridas emocionais, a ir lá curar a sua criança interior. Na descrição do vídeo abaixo está o link do site do método da cura da criança interior. Fique curioso e vá lá dar uma olhada. Percebe pelos testemunhos que lá se encontra que é possível curar e se transformar internamente. Pensar é uma ação meramente humana. Quem pensa é a pessoa. Pensar é o que nos torna individuais. Ninguém consegue pensar por mim, ninguém consegue pensar em meu lugar, ninguém consegue sentir em meu lugar. Pensamos naquilo em que mais acreditamos. E quanto mais eu acredito, mais forte vai ser a minha fé, a minha crença. E quanto mais eu fico pensando nesta realidade, mais eu estou construindo a minha vida. A nossa realidade externa é uma construção, uma materialização daquilo que estamos acreditando e pensando. Somos aquilo que mais acreditamos e pensamos. A nossa fé vai se materializando na nossa realidade externa, seja ela positiva ou negativa. A fé materializa as nossas mais profundas crenças. Se eu estou focado no medo, na escassez, na preocupação, mais do mesmo eu estou construindo. Entenda, fé é acreditar sem duvidar. Tudo aquilo que passamos a acreditar sem duvidar, passamos a realizar, a materializar na nossa vida. Se começarmos a prestar muita atenção, com um olhar atento, sensível, crítico, vamos começar a perceber que tudo que acontece na nossa vida ou que está acontecendo neste momento em nossa vida, primeiro eu passei a acreditar internamente, mesmo que seja de forma inconsciente. Nada se materializa na nossa vida sem que tenha acreditado primeiro, ou seja, criando internamente no nosso laboratório chamado mente. A grande dificuldade é que o nosso ego, o nosso eu consciente, se apega naquilo que para ele é real. Ele se prende à realidade material e foca nela como sendo a única realidade existente. Caso tenha passado por muitas dificuldades desde a infância, levando uma vida de escassez, de pobreza, de dificuldade, o ego passa a acreditar nessa realidade. Para ele, essa é a única realidade existente. Essa realidade passa a existir para ele, o que faz focar em ter mais do mesmo de tudo, de novo, tendo medo que tudo aconteça e tudo vai acontecer. Passando assim a construir a vida em cima destas preocupações. Então ele foca tanto nessa verdade que só passa a acreditar nessa realidade e ainda justifica. Olha, isso é que você tem, isso é que você é. Você precisa cuidar, precisa poupar. Você não consegue ter e ganhar mais dinheiro. Ganhar dinheiro é difícil. Você nasceu pobre, toda a tua família é pobre. E sabe, todas essas vozes, essas falas que ficam perpetuando na nossa mente, todas elas são apenas falas sabotadoras. Elas não são reais, elas são apenas crenças.
criada diante de tudo aquilo que eu vivi, então para nosso ego passa a ser verdade. E todas essas crenças, aquelas em que passamos a acreditar de viva fé, acreditando sem duvidar, acreditando e tomando elas como nossas verdades, quais passamos a construir a nossa vida em cima dela. Foi em cima dessas crenças que construímos a nossa realidade, a nossa vida. Elas passam a ser o nosso alicerce, o nosso fundamento na construção da nossa vida. E quando estas crenças forem positivas, aí sim é maravilha. Mas enquanto elas forem negativas, vão se tornar os nossos maiores bloqueios mentais. E como a vida sempre dá mais do mesmo, os nossos sentimentos têm fome deles mesmos, mais do mesmo construímos, atraímos para nós. Essa forma de se ver acaba se tornando as nossas únicas verdades. E isso é crença. Isso também é fé. Fé são verdades que nos movem. Fé é acreditar sem duvidar. Mesmo que eu seja uma pessoa totalmente religiosa e busque pela fé mudar a minha realidade, não vou conseguir, porque as minhas verdades, que são a base da minha vida, elas são negativas. Vamos imaginar aqui se uma pessoa ou eu peço com fé, por exemplo, Senhor, eu não quero ficar doente, não quero ficar sem dinheiro, não quero tal coisa. E quanto mais fé eu colocar, mais sentimento nessa realidade eu vou criar, mais dessa realidade eu vou atrair para mim. Vou refletir aqui 2 pontos. Eu primeiro estou rezando de forma errada, porque a nossa mente entende justamente o contrário do que eu estou imaginando e pedindo. A nossa mente, ela não entende não. Todas as vezes que eu peço não quero, minha mente entende que é justamente isso que eu quero. Segundo ponto, eu estou focado no negativo, na escassez, na pobreza, acreditando que eu não tenho e que é isto que eu quero. Então a nossa mente subconsciente, ela vai acolher isso e mais disso virá para nós. E isto é fé. Então quando a gente vai rezar, nós precisamos estar focado no positivo e acreditar que eu já tenho, onde que eu passo a rezar de forma positiva, na gratidão. Então, isto é fé. Fé é tudo aquilo que nós acreditamos sem duvidar. E aquilo que acreditamos internamente sem duvidar, passamos a materializar na nossa vida. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. E vou pedir a você um gesto de fé, um gesto de coragem, para que você possa pegar este conteúdo e compartilhar para todos os seus amigos, para todos os grupos de contato que você tem. E caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para que assim que entrar novos vídeos, você seja a primeira pessoa a ser notificada.